Bom dia! Essa é a nossa primeira aula do curso de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Seminário Presbiteriano Brasil Central, aqui em Goiânia. Eu sou o Reverendo Hélio e vocês vão me acompanhar durante todo esse semestre na apresentação desse curso online. A apostila da aula está já publicada na plataforma de EAD e aqui vai a gravação da aula. Logo após, vamos postar uma pergunta avaliativa para você acompanhar o decorrer da aula. Nesse momento, nós vamos falar sobre as raízes históricas do presbiterianismo e vamos lá. Então, nós começamos falando sobre a chegada do protestantismo a Genebra com Guilherme Farel. Genebra havia abraçado o protestantismo reformado em maio de 1536, sob a liderança de Guilherme Farel, que nasceu em 1489 e veio a falecer em 1565, um ano após a morte de João Calvino. Este, sabendo que o autor das Institutas estava de passagem pela cidade, o convenceu a permanecer ali e ajudá-lo. Logo, Calvino e Farel entraram em conflito com os magistrados de Genebra e 2 anos depois foram expulsos da cidade. Calvino seguiu então para Estrasburgo, onde passou os 3 anos mais felizes e produtivos da sua carreira, de 1538 até 1541. Os magistrados de Genebra insistiram no seu retorno depois que viram que não foi uma boa ideia expulsar os 3 reformadores da cidade, Calvino, Viré e Farel. Então chamaram de volta ainda em 1539, mas ele só respondeu e voltou para a cidade em setembro de 1541. Calvino teve um relacionamento tenso com as autoridades municipais até 1555, quando o Partido Reformador foi vitorioso nas eleições da Assembleia para a composição do pequeno conselho da cidade. E no final desse período, em 1553, o médico espanhol Miguel de Serveto foi condenado e executado por heresia na fogueira, a única condenação por heresia e também morte por fogueira na cidade de Genebra no tempo de João Calvino. Em 1559, um ano especialmente significativo, o reformador tornou-se cidadão de Genebra, só então, em 1559, que ele passou a ser cidadão da cidade. Fundou a Academia de Genebra, embrião da Universidade de Genebra, e publicou a última edição das Institutas. A visão do reformador francês era tornar Genebra uma cidade cristã modelo através da reorganização da igreja, de um ministério bem preparado, de leis que expressassem uma ética bíblica e de um sistema educacional completo e gratuito. O resultado foi que Genebra tornou-se um grande centro do protestantismo da época, preparando líderes reformados para toda a Europa e abrigando centenas de refugiados, especialmente aqueles que eram perseguidos pelo catolicismo do período. Foi essa a origem das igrejas reformadas no continente europeu, ou presbiterianas nas ilhas britânicas, com John Knox depois num período posterior. Os principais países em que se difundiu o movimento reformado foram, além da Suíça e da França, o sul da Alemanha, a Holanda, a Hungria e a Escócia. Na Inglaterra, Henrique VIII, que nasceu em 1491 e faleceu em 1547, começou a reinar em 1509. Era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão, viúva do seu irmão, que não conseguiu dar-lhe um filho varão, mas somente uma filha, Maria. Henrique pediu ao Papa Clemente VII que anulasse o seu casamento com Catarina para que pudesse casar-se com Ana Bolena, mas o Papa não pôde atendê-lo. Em 1533, Thomas Cranmer, que nasceu em 1489 e morreu em 1556, martirizado por causa do protestantismo, foi nomeado arcebispo de Cantuária e poucos meses depois declarou nulo o casamento do rei. Em 1534, o parlamento aprovou o Ato de Supremacia, pelo qual a Igreja Católica Inglesa desvinculou-se de Roma e o rei foi declarado protetor único, chefe supremo da Igreja
da Inglaterra. Henrique morreu na fé católica e foi sucedido no trono por Eduardo VI, que nasceu em 1547 e morreu em 1553. O filho que teve com Jane Seymour. Os tutores do jovem rei implantaram a reforma na Inglaterra e puseram fim às perseguições contra os protestantes. Foram aprovados dois importantes documentos escritos pelo arcebispo Cranmer: o Livro de Oração Comum, de 1549, depois revisto em 1552, e os 42 artigos de 1553, que depois vão ser reduzidos para os então 39 artigos da fé anglicana. Estes 42 artigos são uma síntese das teologias luterana e calvinista. Eduardo morreu ainda jovem, sendo sucedido por sua irmã Maria Tudor, de 1553 até 1558, conhecida como a Sanguinária, filha de Catarina de Aragão. Maria perseguiu os líderes protestantes e muitos foram levados à fogueira. Os mártires mais famosos foram Hugh Latimer. Quando nós estudamos a história da IPB, nós temos um personagem importante que é o Alexander Latimer Blackford. Blackford, que foi o sucessor de Simonton na liderança da formação da IPB no Brasil, era um descendente direto da família de Latimer, este reformador inglês. Nicholas Ridley e Thomas Cranmer, que era o bispo da igreja da Cantuária. Muitos outros, os chamados exilados marianos, foram para Genebra, Estrasburgo e outras cidades protestantes. Essa imagem que eu coloquei aqui no PowerPoint é a imagem do martírio de Cranmer em 1557. Cranmer, que havia renunciado à fé protestante, depois voltado atrás, ele solicitou que, como tinha sido a mão dele que havia traído o evangelho primeiro, então a sua mão deveria ser queimada primeiro. E o povo atendeu, queimou a mão dele e depois queimou ele com o resto, tudo junto. Para vocês verem os requintes de crueldade que haviam nessas cerimônias de condenação por heresia na fogueira. Com a morte de Maria, subiu ao trono a sua meio-irmã Elizabeth I, que reinou de 1558 até 1603, um reinado bastante longo. Ela era, sim, filha de Ana Bolena, em cujo reinado a Inglaterra tornou-se definitivamente protestante. Em 1556, Elizabeth e o parlamento inglês promulgaram o Ato de Uniformidade, que aprovou os 39 artigos de Cranmer, e o resultado foi o acordo anglicano que reuniu elementos das principais teologias evangélicas, bem como traços católicos, especialmente na área da liturgia e da forma de governo. Os puritanos surgiram no reinado de Elizabeth e foram assim chamados porque reivindicavam uma igreja pura em sua doutrina, culto e também forma de governo. Reprimidos na Inglaterra, muitos puritanos foram para a América do Norte, estabelecendo-se em Plymouth a partir de 1620 e em Boston a partir de 1630 na Nova Inglaterra. O ato de uniformidade, na prática, determinava a Igreja Anglicana como religião oficial do Império Inglês. Então, os puritanos que desejavam uma igreja livre da tutela do Estado surgiram como um elemento de protesto contra essa questão na Inglaterra, e o puritanismo vai ser o berço do que nós chamamos hoje de denominacionalismo. O denominacionalismo surge debaixo da proposta de liberdade de culto para aqueles protestantes que não queriam se conformar com o ato de uniformidade proposto pela rainha Elizabeth I. No século XVII, no contexto da Guerra Civil entre o rei Carlos I e um parlamento puritano, foi convocada a Assembleia de Westminster, que se reuniu entre 1643 e 1649, que elaborou uma série de documentos calvinistas
para a Igreja da Inglaterra, entre os quais a Confissão de Fé de Westminster e os Catecismo Maior e Breve se tornaram os principais símbolos confessionais das igrejas reformadas ou presbiterianas. A Assembleia de Westminster não promulgou apenas a Confissão de Fé e os Catecismo, promulgou também um diretório de culto e outros documentos mais para a orientação das igrejas reformadas. A Confissão de Fé de Westminster foi confissão de fé da Igreja da Inglaterra apenas por 6 meses, que a recusou em detrimento dos 39 artigos da Igreja Anglicana. Então, as igrejas da Escócia e as demais igrejas reformadas passaram a adotar a Confissão de Fé de Westminster como o seu principal símbolo de fé. Na Escócia, aqui ainda trata da Inglaterra, a gravura que vocês estão vendo aí é uma gravura em óleo sobre a Assembleia de Westminster. Então, a Escócia, essa gravura que você vê aí do lado esquerdo é o túmulo de John Knox. Hoje ele está exatamente num lugar que é uma vaga de estacionamento não sei se é numa empresa ou num shopping ou numa loja lá de Edimburgo. A Escócia, que chegou a ser 86%, 96% presbiteriana, hoje ela vem abandonando a fé e o menosprezo pela história do presbiterianismo é tão forte que esse é o tratamento dado ao túmulo do fundador do presbiterianismo escocês. O presbiterianismo foi introduzido graças aos esforços do reformador John Knox, que morreu em 1572. Não se sabe ao certo se ele nasceu em 1510 ou 1509, não tem como provar isso. Foi um discípulo de Calvino e também de Bullinger, que após passar alguns anos em Genebra e depois em Zurique, retornou ao seu país em 1559 a convite do parlamento escocês. No ano seguinte, o parlamento escocês criou a Igreja da Escócia, que é a Igreja Presbiteriana. Knox fez oposição tenaz à rainha católica Maria Stuart, que reinou de 1542 a 1587, prima de Elizabeth, que viveu na França. Quem a levou para a França quando ela era apenas uma criança foi um velho conhecido nosso, o Villegagnon, aquele que fundou a França Antártica aqui no Brasil em 1555. Então, ela era a rainha lá, recebeu a oposição de John Knox e ela chegou a dizer que temia mais as orações e os sermões de John Knox do que os canhões da rainha Elizabeth I da Inglaterra. Tamanha a força moral que John Knox exercia sobre os escoceses. A aceitação do protestantismo ocorreu no contexto da luta pela independência e do domínio francês, que dominava sobre a Escócia. Lembra que a Maria Stuart ela tinha ido para a França para ser a esposa de Francisco I, Francisco II, que foi rei da França, aquele a quem Calvino dedicou as Institutas. Ele faleceu prematuramente com uma otite, uma complicação de uma otite no ouvido, e ela então voltou para a França, voltou da França para a Escócia para assumir o seu trono, e nesse período a Escócia vivia num vai e vem entre a influência da Inglaterra e a influência da França, lembrando que França e Inglaterra eram inimigos declarados um do outro nesse período, também por causa do fato da Inglaterra abraçar o protestantismo, dentre outras pretensões de hegemonia na Europa. Foi na Escócia que surgiu o conceito político-religioso de presbiterianismo. Os reis ingleses e escoceses sempre foram firmes defensores do episcopalismo, ou seja, de uma igreja governada por bispos e controlada pelo Estado, no final das contas. A razão disso é que, sendo os bispos nomeados pelos reis, a igreja seria mais facilmente controlada pelo Estado e serviria aos interesses do mesmo.
À luz das Escrituras, os presbiterianos insistiram em uma igreja governada por oficiais eleitas pela própria comunidade, os presbíteros, tornando assim a igreja livre da tutela do Estado e colocando em prática os ensinamentos de João Calvino a respeito de uma tensão e cooperação entre a igreja e o Estado, não se separando completamente, mas também não se confundindo e sendo a igreja governada pelo Estado, como havia acontecido na Inglaterra e também na Alemanha, quando o luteranismo ensinava que o Estado deveria tutelar a igreja, e o que acontece na prática é que o Estado não só tutela, como controla a igreja que está debaixo da sua tutela. Então foi somente após um longo e tumultuado processo que o presbiterianismo implantou-se definitivamente na Escócia. O grande nome da plena consolidação do presbiterianismo na Escócia foi um pastor, o substituto de John Knox, Andrew Melville. Em 1612, ele conseguiu a vitória definitiva do presbiterianismo na Escócia, cumprindo assim as orações de Knox por uma Escócia que fosse inteiramente cristã e protestante no seu período. Nos Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, a coisa foi um pouco mais complicada. Os Países Baixos eram parte do Sacro Império Romano Germânico e depois ficaram sob o domínio da Espanha de Filipe II. Durante o reinado do imperador Carlos V, surgiram naquela região luteranos, anabatistas e principalmente calvinistas. Por volta de 1540, desde o início foram objeto de intensas perseguições, tendo a repressão aumentado sob o rei Filipe II, que começou a reinar em 1555 na Espanha. E o governador Duque de Alba, que começou a governar os Países Baixos em 1567. A revolta contra a tirania espanhola foi liderada pelo alemão Guilherme de Orange. Ele implodiu os diques de Amsterdã e, com isso, afundou a esquadra espanhola, levando o exército holandês numa grande vitória sobre os espanhóis e, assim, conseguindo a libertação da Holanda e dos Países Baixos do domínio espanhol. No entanto, Luxemburgo e Bélgica permaneceram católicos e a Holanda abraçou o calvinismo, criando a Igreja Reformada Holandesa. E Guilherme de Orange foi então o grande defensor da fé reformada, tendo que pegar em armas para que isso acontecesse devido à repressão. Essa é a razão porque o uniforme da Holanda ele é laranjado. É uma homenagem a Guilherme de Orange, que foi o grande libertador do país. Ele depois foi assassinado em 1584 e, eventualmente, os Países Baixos dividiram-se em 3 nações: Bélgica, Luxemburgo, que permaneceram católicas, e a Holanda, que se tornou a primeira nação protestante na Europa. A Holanda conseguiu se organizar como nação protestante mais rápido que a própria Inglaterra, que, por causa do anglicanismo e do ato de uniformidade, teve que enfrentar a oposição dos puritanos, e isso trouxe dificuldades para que Elizabeth conseguisse trazer unidade para o seu país. A Igreja Reformada Holandesa foi organizada na década de 1570. No início do século XVII surgiu uma forte controvérsia por causa das ideias de Tiago Armínio, Jacó Armínio, e foi convocado o Sínodo de Dordrecht, ou, como é conhecido, o Sínodo de Dort, entre 1618 e 1619, que rejeitou as ideias de Armínio e afirmou os chamados 5 pontos do calvinismo, que nós chamamos carinhosamente de tulip, porque as iniciais formam o nome dessa famosa flor que dá em abundância nos terrenos holandeses. Então, a tulipa, ou a tulip, trata-se da total depravação, da eleição incondicional, da expiação limitada, da graça irresistível e da perseverança dos santos. O acróstico TULIP
é formado das iniciais dessas expressões em inglês. Em português, a gente tem que fazer uma ginástica para manter o acróstico funcionando. Agora, mais interessante é a formação do presbiterianismo na Irlanda. Esse símbolo é o símbolo da Igreja Presbiteriana da Irlanda. Por causa do formato aqui da tela, ficou um pouco esticado. Ele é menos oval do que está aí colocado. Mas vamos lá. No século XVI, quando Henrique VIII criou a Igreja Anglicana separada de Roma, os irlandeses recusaram-se a aceitá-la. Seguiu-se um longo período de guerras em que o norte da ilha ficou praticamente despovoado. Foi então que o rei Tiago I resolveu colonizar essa região através de imigrantes escoceses e ingleses, criando em 1606 a colônia do Ulster. Esses imigrantes eram calvinistas e muitos deles eram presbiterianos. Em 1641, o parlamento inglês enviou 10.000 soldados à região, quase todos escoceses. Perdão, eu pulei uma linha aqui. Após uma rebelião em que os católicos massacraram um grande número de presbiterianos em 1641, o parlamento inglês enviou 10.000 soldados à região, quase todos escoceses e, portanto, presbiterianos. Os capelães das tropas organizaram igrejas e promoveram a eleição de oficiais. Finalmente, no dia 10 de junho de 1642, em Carrickfergus, não sei se é assim que lê essa palavra aí, perto de Belfast, foi organizado o primeiro presbitério da Irlanda, e em 1659 já haviam 5 presbitérios. Durante quase todo o século XVII e início do século XVIII, os escoceses e irlandeses sofreram com as ações repressivas de diversos monarcas ingleses, nos aspectos político, econômico e religioso. Além disso, experimentaram calamidades naturais como secas rigorosas e a fome e a pobreza resultante disso. Com isso, muitos deles resolveram migrar para a América do Norte, principalmente a partir de 1717. Segundo uma estimativa conservadora, até 1776, pelo menos 250.000 cruzaram o Atlântico para o Novo Mundo, e algumas estatísticas chegam a dizer que chegaram a ser 500.000 ou 500.000 pessoas, dos quais grande parte deles eram presbiterianos. Em 1706, sob a liderança de Francis McKinney, deixa eu ver aqui. A última expressão aqui. Sob a liderança de Francis McKinney, surge então a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA. E no mesmo ano, ele organizou o primeiro concílio presbiteriano dos Estados Unidos, o Presbitério de Filadélfia. Os escoceses e irlandeses radicados em Nova Jersey, Pensilvânia, Virgínia e nas Carolinas do Norte e do Sul foram os principais responsáveis pela formação da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA. Eles também foram o principal grupo que lutou pela independência da nova nação. Quando você assiste aquele filme O Patriota, do Mel Gibson, a grande maioria dos soldados americanos eram de igrejas presbiterianas. Só para você ter uma ideia. Os irlandeses presbiterianos. Durante o século XVIII, ou no século XVIII, as divisões ocorridas na Igreja da Escócia afetaram o presbiterianismo irlandês. Por cerca de um século existiram lado a lado o histórico Sínodo de Ulster e o Sínodo da Secessão, que voltaram a se reunir em 1840, formando a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana da Irlanda. A Irlanda do Norte separou-se do restante do país em 1921, ficando ligada ao Reino Unido, e o resto da Irlanda se tornou majoritariamente católico romano.
Em 1970, a Igreja Presbiteriana da Irlanda tinha uma comunidade total de 400 mil aderentes, das quais 140 mil eram membros comungantes. Contava com 567 igrejas locais, 537 pastores e 5.917 presbíteros. A cidade de Belfast, com 500 mil de habitantes, é o principal centro do presbiterianismo. E aí do lado você vê uma fotografia da primeira igreja presbiteriana de Dublin. Existem duas escolas de teologia, uma em Belfast e a outra em Londonderry. Dois fatores prejudicaram o crescimento dessa igreja no passado: a imigração de milhares de membros para as outras terras, especialmente Estados Unidos, e as divisões e discórdias causadas por questões doutrinárias e litúrgicas dentro da igreja presbiteriana irlandesa. Apesar desses reveses, talvez até por causa dos mesmos, a igreja presbiteriana da Irlanda é hoje uma igreja forte, unida e conservadora, e a igreja presbiteriana do Brasil mantém boa relação com a igreja presbiteriana da Irlanda. Vários pastores brasileiros que iam trabalhar na Escócia, eles tinham que fazer primeiro uma espécie de estágio de pelo menos 3 anos pastoreando igrejas na Irlanda. Eu conheço pelo menos 2 pastores que entraram nesse programa da igreja escocesa, tentando reavivar a igreja da Escócia. Uma das estratégias foi levando pastores estrangeiros, conservadores, para lá, e eles tinham que passar um tempo na Irlanda antes de se transferirem para a Escócia, onde teriam um bom salário, uma boa casa pastoral, pastoreando uma igreja com um templo parecido com esse daí. Sonho de consumo de vários pastores da IPB aqui no Brasil. Mas é uma igreja conservadora e, na minha opinião, nós, presbiterianos do Brasil, precisávamos conhecer um pouco mais a história e os procedimentos da igreja presbiteriana da Irlanda, porque a igreja presbiteriana norte-americana ela vai ser formada principalmente com grande parte dos seus membros irlandeses emigrados ou imigrados ali da Irlanda para os Estados Unidos. Mas nós conhecemos muito pouco a história da Igreja Presbiteriana da Irlanda. Quem sabe num futuro próximo comecem a surgir teses de mestrado e doutorado sobre a influência, ou o que dessa igreja se tornou presente na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é filha da Igreja Norte-Americana, mas a igreja norte-americana é filha direta principalmente da igreja irlandesa, mais do que da igreja escocesa. Aqui nós terminamos a nossa primeira aula. Será colocada uma pergunta de avaliação lá no portal para você responder. Deus te abençoe. Até mais.